Olá, pessoal. Deixa eu apagar essa luz aqui atrás. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Então, estamos aguardando a Silvinha entrar. E aí a gente já começa a falar sobre saúde mental e infertilidade. Tudo bem, Silvinha? Pode entrar, por favor. Oi, Oi, boa tarde. tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Estão me Estou ouvindo? escutando. E você? Também, tudo certo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, gente, só para quem não me conhece, então, eu sou a doutora Mila, sou médica, sou ginecologista, especialista em reprodução humana, e hoje eu convidei a doutora Silvia Moritz, que é a nossa psicóloga aqui da clínica, para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental e infertilidade. Quer se apresentar um pouquinho, Silvinha? Melhor, né? Uhum. Boa tarde a todas as tentantes e as futuras mamães. Boa tarde, Mila. Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho o que nós já tratamos no dia a dia de consultório, acredito que é isso, né? Que é Uhum. receber os casais que estão tentando engravidar. Eu sou psicóloga, sou terapeuta, estou ali ao lado da doutora Mila, trabalhando e apoiando a parte psicológica dos casais que chegam até a clínica e também atendo online no meu consultório particular outras demandas que não só essas. Exatamente. Então, hoje, a gente decidiu falar um pouquinho sobre a saúde mental, porque nós estamos no mês das mães, e toda vez que chega o mês de maio, eu sempre recebo muitas mensagens de pacientes que falam que o mês das mães é um mês difícil, porque o sonho delas era ser mães, e muitas pacientes ansiosas, decepcionadas por não serem mães, que ainda também não têm coragem de enfrentar um tratamento. Então, hoje, né, eu combinei com a Silvinha da gente falar um pouquinho como que é quando o casal recebe o diagnóstico de infertilidade, né? Nós sabemos que não é fácil, na verdade a gente nasceu para a perpetuação da espécie de uma maneira natural, e muitas vezes a gente encontra dificuldades, e cada vez mais, tanto da parte feminina quanto da parte masculina, desculpa. E muitas vezes acaba sendo frustrante, decepcionante, o casal às vezes acaba brigando e se sentindo impotente para continuar nas tentativas. Então, eu queria que a Silvinha, que está acostumada já que vem acompanhando a gente na jornada da infertilidade, desses casais tentantes, falasse um pouquinho sobre a saúde mental desses casais, né? Casais de mulheres, casais de homens, casais de homem e mulher, né? Todos os tipos de relacionamentos. Por favor, Silvinha. Então, eu falo muito com os pacientes que a gestação é como se fosse um direito adquirido de nascença, né? Essa é a sensação que nós temos. E quando isso é tomado do casal, cria um choque muito grande, né? Do porquê comigo, aumentam muitas crenças, eu estou sendo injustiçada, eu estou sendo sacaneada, eu estou sozinha. Então, isso tanto atrapalha no processo mental, quanto atrapalha no processo emocional e até físico desses casais, porque normalmente eles já chegam na clínica com esse luto, eles já estão vivendo a perda da capacidade de ter um filho naturalmente, assim como eles olham para o lado, todo mundo tem, porque Exato. justo eu não, né? Então, esse choque inicial, ele pode ocasionar, num primeiro momento, uma ruptura desse conceito e até que a pessoa decida tomar uma ação consciente do que ela vai fazer na sequência, isso pode levar meses, anos e às vezes nunca vem a acontecer de fato a tomada de ação, né? E isso é bastante preocupante. A gente fala que esse enfrentamento,
né, da infertilidade é complicado, né? Você primeiro aceitar que tem essa doença, porque quando a gente fala de infertilidade, a gente fala em doença, né? Já existe CID para isso, e felizmente, hoje em dia, com as várias técnicas de reprodução assistida, a gente consegue driblar essa infertilidade e muitas vezes ter sucesso. Mas quando o casal vai procurar ajuda, ele já é um casal que é sofrido, é um casal ansioso, um casal que já passou por dificuldades para aceitar o diagnóstico, né? Então, eu acho que o mais difícil é enfrentar, é saber que aceitar que tem a infertilidade, que infertilidade é uma doença que, felizmente, hoje em dia tem tratamento e procurar ajuda. Tanto ajuda médica, para saber quais as opções, como a própria terapia, né? A saúde mental também, que eu acho que afeta muito o casal. Muito, né? Os impactos psicológicos normalmente acontecem no momento atual, mas a pessoa vai se dar conta disso um pouco mais para frente, né? E não tem como a gente prever tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, o que eu vejo no consultório, na clínica, muitas vezes, são pacientes que não fazem acompanhamento psicológico e não procuram acompanhamento psicológico e nem médico especializado para tratar essa questão. E as pacientes que têm um acompanhamento psicológico nem sempre falam desse tema, tamanha dor que ainda estão sentindo. Exatamente. É muito mais fácil, muitas vezes, se calar, né, e encontrar outras desculpas e deixar o tempo passar do que encarar realmente que precisa de ajuda, de procurar uma terapia, né, uma psicóloga, de repente, para conversar sobre o assunto, para saber como conduzir isso no próprio relacionamento amoroso, né? Eu acho que isso é a maior dificuldade. Os casais, às vezes, preferem não tocar no assunto, né, e o tempo vai passando e vai ficando cada vez pior. Com certeza, porque o casal que não faz esse alinhamento de expectativas acaba se distanciando porque não sabe como lidar, quer evitar que o outro sofra, mas os dois já estão em grande sofrimento. E assim, quando eles não conversam, eles não encontram alternativas, né? Quando a gente passa muito tempo no campo do imaginário, que é o campo do pensamento, a gente não consegue ir para a ação, né? E é só na que o casal vai conseguir encontrar uma solução diante do que está acontecendo. Verdade. E o impacto médico também é grande, né, Mila? Porque quanto mais o paciente demora, você pode explicar melhor esse aspecto aí para a gente, mais impacto vai ter para frente, né? Então, tanto da parte masculina quanto da feminina, mas muito mais da feminina, o impacto do tempo e da idade da mulher é drástico, tá? Então, assim, a mulher passa dos 35 anos, se ela já sabe que tem algum problema para engravidar, ela deveria procurar médico o quanto antes. Se por acaso ela já tem 40 anos e descobre também que está com dificuldade para engravidar, o ideal também é procurar o quanto antes ajuda médica e psicológica para que a gente consiga agir o quanto antes, né? E eu vejo que muitos casais demoram, sabe? Demoram muito para procurar ajuda médica e chegam para nós com 45, 50 anos. Isso acaba atrapalhando o nosso trabalho também. Claro que é possível, né? A reprodução assistida está aqui para mostrar que isso é possível. Só que isso também vai causando um dano psicológico desse tempo em que a pessoa não fez algo a respeito, né? Eu converso muito com as pacientes que existe uma diferença entre gestar e maternar. Então, muitas se veem impedidas de gestar e não conseguem mais pensar numa solução com relação ao maternar. Como é que, de fato, vocês serão mães? É verdade. Que outras alternativas a gente pode pensar? O que a gente pode trabalhar junto com relação ao que é possível para cada caso? Porque a reprodução assistida vai ser uma realidade cada vez mais comum na vida dos casais, né? Tem até estudos que falam, né, que futuramente vai ser difícil o casal ter filhos naturalmente, né? E isso tudo porque os casais estão pensando em ter filhos muito tarde, né? E a idade da mulher, como eu falei, vai contando muito mais do que a idade do homem. A idade do homem também pesa. Os homens, depois de uma certa idade, principalmente depois dos 45 anos, começam a ter mais alterações nos espermatozoides, o que dificulta engravidar, mas principalmente a idade da mulher, que envelhece por dentro muito antes do que os homens.
Então, gente, na verdade, essa nossa live, ela foi para orientar as tentantes, orientar os casais que estão tentando engravidar e não estão conseguindo a procurarem ajuda. Ajuda com psicólogo, para poder desabafar, para ter um colinho, para poder, né, explicar o que está acontecendo e para também ter uma direção, porque muitas vezes eles se encontram perdidos e não sabem por onde começar. A procura de um especialista também é importante, para a gente realmente saber qual que é a sua causa de infertilidade, se é só com a mulher, se é só com o homem, e para a gente também poder orientar vocês quais são as opções de tratamento. Como a gente havia falado, a reprodução assistida hoje oferece tratamentos para mulher que tem dificuldade para engravidar, para mulher que ovula, mulher que não ovula, homens que têm alterações seminais, homens que já não produzem mais espermatozoides, muitas vezes também têm tratamentos, e para as mulheres que já entraram na menopausa também, né? Então, existe a ovodoação, existe a embriodoação, então tem várias opções, e de preferência, com relação à mulher, que procure ajuda o quanto antes, e se querem realmente engravidar, mesmo que esteja na menopausa, para nos procurar até os 50 anos, no máximo que a gente consegue ainda fazer com que elas engravidem de acordo com os tratamentos da reprodução assistida. Tem um comentário interessante que entrou ali, que é a pessoa, né, que a reprodução assistida, a FIV, gerou nela um quadro de ansiedade e até de síndrome do pânico após algumas tentativas negativas. E isso é muito comum, né? O tratamento em si, ele não vai desencadear por si só um transtorno mental. Mas somado à nossa vida cotidiana, que já é bastante intensa, né? Porque a nossa vida não vai parar para que uma pessoa faça um tratamento ou que ela lide com uma dificuldade, um desafio que ela está enfrentando, né? Então, é muito importante que você, que já tem uma dinâmica interna de ansiedade e já percebe que isso te afeta no seu dia a dia, com relação à dificuldade de sono, com relação aos teus próprios relacionamentos, a forma como você lida com o trabalho e outras questões, já é importante ir fazendo um acompanhamento psicológico, né? Hoje existem várias ferramentas que você pode atuar nesse sentido de fazer um manejo emocional, para que quando você venha para um tratamento, aquilo não caia que nem um tijolo na sua cabeça. Porque essa sobrecarga de coisas, isso, essa sobrecarga, principalmente porque tratamento, a gente não consegue ter um controle do resultado. Isso é muito frustrante. Para o casal, isso é muito difícil. Então, a gente faz tudo, mas a gente não vai mexer no resultado. E a ansiedade está sempre atrás do resultado. A ansiedade impacta, né? Não adianta. Tem como a gente ter um problema e não ter ansiedade. Então, para que seja mais leve, botar isso para fora, conversar com a psicóloga, conversar com os médicos é muito importante. Com certeza. Né? Também para as pacientes que não sabem se querem ter filhos, até teve um comentário de uma paciente que fez aí, se ela não quer ter filhos, ela tem que pensar em congelar. Cada vez está se falando mais a respeito disso, mas eu ainda acho que é pouco, que deveria se falar mais, né? Engravidar tranquilamente, geralmente até os 35 anos. Depois é muito mais difícil do que parece. Hoje mesmo eu tive uma consulta e a paciente tinha 40 anos. Ela falou assim, nossa, mas a gente vê tanta gente engravidando com 40 anos, com 45. Gente, isso é um mundo irreal. Né? É difícil engravidar com 40 anos, a chance é mais ou menos em torno de 5%, se o sêmen for bom. Então, a verdade é que é difícil engravidar. Se você, tentante, né, não sabe se ainda quer ou não quer, ou conhece alguém que não sabe se quer ter filho, o ideal é indicar que faça o congelamento de óvulos, para que possa se programar, se planejar futuramente, caso não possa engravidar logo, né? Principalmente se a idade for superior a 35 anos. A gente recomenda que pensem em congelar óvulos mais ou menos até os 34, 35 anos no máximo. A realidade de um corpo biológico nem sempre é possível mudar, né? Mas a gente pode começar a introduzir um discurso sobre prevenção da fertilidade, né? A gente normalmente cuida muito da prevenção sobre sexualidade e cuida pouco da fertilidade. São poucas as mulheres que conhecem aos seus 20 anos ou um pouco mais tarde se poderiam engravidar de fato. Então, quanto mais a gente puder antecipar essa necessidade, ainda que a mulher e o homem não queiram ser pais e mães naquele momento, pelo menos investigue, vá atrás, né? Corra e procure saber
se você tem essa possibilidade ou não, porque isso ameniza muitos impactos psicológicos. Hoje em dia a gente está orientando as pacientes com 30 anos a pedir para sua própria ginecologista de confiança, que é aquela médica que você vai todo ano, a já pedir a sua reserva ovariana. Pelo menos vai ser uma segurança a mais você saber que está tudo bem com o seu corpo, que você produz óvulos, e isso acompanhar todos os anos. Se por acaso aos 30 anos já aparecer alguma doença, alguma coisa que possa dificultar a sua reserva ovariana, o ideal daí sim é congelar os óvulos para que futuramente, quando você quiser engravidar, para que você não tenha dificuldades. Uma coisa para a gente deixar claro, né? A jornada emocional da infertilidade, das tentativas para engravidar, ela realmente é desgastante. E muitas emoções vão estar presentes ali, muitos altos e baixos vocês vão estar atravessando, porque são muitas etapas, e a gente está falando do corpo físico. A gestação não acontece na mente, acontece no corpo. O corpo tem um outro modo de funcionamento diferente da mente. Então, quanto mais a mulher puder se abrir para entender um pouquinho os seus sentimentos, perceber aquilo que é natural, né? O que é natural de ansiedade, o que é natural de medo, de preocupação, porque isso vai fazer parte, frustração, decepção, e o que está te impedindo, né, de conseguir chegar mais próximo do seu resultado, ou está te causando um possível transtorno, né, de ansiedade, ou até uma síndrome do pânico, para que a gente possa trabalhar isso com antecedência também. E que você possa curtir o sim, né? Que esse é o nosso grande objetivo. E muita gente que agenda consulta perguntar, então se eu fizer uma fertilização in vitro, é certeza que eu vou conseguir engravidar, como se fosse o último degrau, né? Então, eu tentei, não consegui, fiz outros tratamentos, tomei chá disso, chá daquilo, e aí procurei especialista. E muitas vezes isso pesa para nós. Por quê? Porque a gente faz a parte prática, né? Que é estimular a ovulação, fazer o procedimento no laboratório, ter uma boa clínica, ter ótimos meios de culturas, mas o resultado positivo é o que a gente mais deseja, porém o que conta muito é a genética de vocês, né? Então, assim, é um óvulo bom, é um espermatozoide bom, e isso a gente tenta em qualquer idade. O problema é que a idade atrapalha, né? Então, isso é difícil as pacientes entenderem. Poxa, mas eu vou fazer um tratamento de fertilização, vou investir num tratamento, já é o tratamento que mais top que tem, é o que mais engravida. E se eu não engravidar? Eu acho que isso gera muita ansiedade, né? É uma pressão, porque ela é um investimento, a gente entende que tudo isso é um grande investimento, né? Quando dá certo, tá tudo 10, valeu o investimento. E quando não dá certo? Né? Então, as pacientes se sentem muito pressionadas quando elas vão fazer os tratamentos. E isso é difícil, porque esse enfrentamento do tratamento para saber se vai dar certo, eu acho que é a fase mais complicada. E a gente só sabe se vai dar certo se tentar. Exatamente, não há uma garantia, né? Não há garantia, infelizmente não há garantia. E ela parece não ser palpável, né? Não é, eu vou colocar uma prótese de silicone. Tá ali, você colocou, pode ter ficado torto, mas a gente arruma. A infertilidade, a reprodução assistida, a fertilização in vitro, vai depender de como é o óvulo, de se ele fertilizou, se ele continuou a crescer, se ele implantou. Então, são várias etapas até um positivo e até um negativo. E quando a gente tem um negativo é muito frustrante. E entender o porquê que, além de você não poder engravidar naturalmente, você ter investido para um tratamento e não ter dado certo, é mais frustrante ainda, né? Então, eu acho que aprender cada etapa, saber levar com mais leveza o tratamento facilita. Com certeza. Se eu puder deixar aqui uma única, né, sugestão para vocês que estão assistindo, seria: procurem trabalhar muito o estado de presença, né? Quanto mais vocês estão no aqui e agora, podendo perceber cada etapa, sentindo cada etapa do tratamento, alinhando as expectativas conosco, com a doutora, né, comigo, com o parceiro, e vocês, com certeza, a tendência é ficar mais leve. A nossa ansiedade tem muito a ver com o futuro. Então, eu já comecei agora e eu já estou querendo prever lá, e quando acontecer isso e se acontecer aquilo. Então, antes mesmo de acontecer, a gente já está se ocupando daquela situação. Estado de presença é fundamental para as pacientes que estão passando por um tratamento de reprodução humana assistida. Verdade. Né? E é possível treinar. E é sempre muito bom também o parceiro ou a parceira participarem, né?
Nunca, o Sim. tratamento não pode ser unilateral, não pode ser de uma pessoa só, tem que ser do casal. A Uhum. não ser que seja Uhum. uma mãe solo, uma Produção gravidez, independente. né? Uhum. Mas se não, eu acho bem importante trazer o parceiro, trazer a parceira, fazer com que eles participem, até para tornar mais leve o tratamento, né? Sim. O outro não está participando, né? Ele é parte. Então, o projeto é do casal. Os dois precisam estar juntos com relação aos passos do tratamento. Por mais que a mulher vai estar lá, né, com o seu corpo 90% do tempo, porque a gestação é no corpo da mulher, é no nosso corpo, não teria como ser diferente, né? Mas é muito importante que vocês possam conversar um com o outro. Essa comunicação nesse momento vai fazer toda a diferença, porque a maior parte do casal opta em não compartilhar esse momento, né? Exatamente. E aí o grande vínculo, o suporte emocional vai ser do seu parceiro ou da sua parceira. Então, divida, né, compartilhe, traga ele para conhecer, use esse apoio. Quando um cai, o outro levanta e vice-versa. Tem Isso que ter. ajuda a ter clareza. Por isso que a gente sempre fala, né? Aqui na Clinifest a gente tem esse propósito de todos os casais que entram em tratamento, que fazem tratamento conosco, de durante a sua jornada, desde do início das medicações, já passarem pela consulta com a psicóloga, né? Já para ter uma orientação, já para saber como vão enfrentar esse tratamento juntos. É sempre importante o casal, seja de mulheres, seja de homem e mulher, ou de homens, passarem com a psicóloga para tornar o tratamento mais leve, mais fácil. Uhum, uhum. É aprender a falar desse momento, né, da sua história, trazer uma narrativa para esse momento que está acontecendo com vocês. E eu vou estar lá para isso, para ajudá-los a criar essa narrativa de uma forma mais leve. E às vezes basta começar, né? Outro dia uma paciente saiu da consulta da psicóloga e veio fazer ultrassom comigo e ela falou, suando assim, ela, nossa, como é difícil falar da nossa vida, né? E realmente é difícil. É difícil falar da nossa ansiedade, dos nossos problemas, da nossa vida em geral. A gente não se abre para qualquer um. Mas nesse momento, principalmente nesse foco da infertilidade, é muito importante compartilhar. Não com os amigos, né? Compartilhe com quem quiser, mas pode ser só com o médico, pode ser muitas vezes só com o psicólogo, mas ter esse desabafo, conseguir botar para fora o que está sentindo, como que está a sua percepção com relação à sua doença é muito importante. Então, porque é unânime, né? Na clínica é. Fale, eu tô tranquila. O Não. tranquilo é uma maneira de desabafo, de dizer, olha, eu já tô ciente do meu tratamento, tudo, e eu vou encarar. Eu acho que sim, é uma maneira de você falar, ótimo, eu já tô aceitando, né? Mas tranquilo, tranquilo, nem vocês ficam e nem a gente. Com Né? certeza a gente não fica, né? Cada caso é um desafio, não adianta. Cada caso é diferente um do outro, os casais são diferentes, os ovários são diferentes, os sêmens são diferentes. Então, cada tratamento para nós é um desafio a mais que a gente lida com todo o prazer e toda força de vontade de fazer vocês engravidarem. Isso vocês podem ter certeza que o máximo que a gente puder fazer, a gente vai fazer para que a gente tenha cada vez mais casais grávidos. Exatamente. Assim, a gente está junto com vocês nessa jornada de altos e baixos, nós somos impactadas também. É unânime o impacto que um tratamento desse gera. Né? Tem mulheres que falam, eu não imaginei que eu fosse estar tão impactada emocionalmente com isso, porque tem muitas coisas que vão acontecer simultaneamente dentro da cabeça de vocês. E por isso que é importante falar, né? A fala vai dar significado para tudo isso que fica aí. Fora que muitas das falas não são nem com a psicóloga, né? São com a médica. Muitas das falas são expectativas que vocês precisam alinhar com os médicos e sair um pouco das redes sociais para trazer o teu caso para debate. E não o caso da outra pessoa. Também isso é importante, né? É verdade. E a gente, assim, a gente vibra com cada positivo, a gente sofre com cada negativo, a gente está sempre se encontrando nos corredores. E olha, hoje é o exame de tal que vai sair, da fulana de tal, será que não deu certo? Será que deu certo? Então, a gente está acompanhando, claro que a gente tenta fazer o nosso melhor, né? E o objetivo dessa live realmente foi pedir para vocês, casais tentantes, que não percam tempo, que procurem ajuda, tanto da parte da saúde mental, quanto da parte da infertilidade, o quanto antes, porque a idade
ela é o maior fator impactante na fertilidade de um casal. Uhum. Não sei se alguém teria alguma dúvida, acho que a Silvinha já respondeu algumas dúvidas de algumas pacientes. Acho que não entrou. Se entrou alguma pergunta, eu passei já. Mas se alguém quiser retornar as perguntas, fiquem à vontade. Ah, legal. Que bom. Então amanhã já vai ter caso novo, ó. Opa, isso é muito bom. Então, gente, então eu acho que agora a gente podia fazer um desfecho, né? Que seria então com relação a esse enfrentamento, para vocês se encorajarem a procurar ajudas, a enfrentarem o tratamento o quanto antes. Nós estaremos aqui, nós trabalhamos todos os dias. Finais de semana a gente faz a escala de acordo com os tratamentos, na verdade, as consultas são durante a semana. E a Silvinha é a nossa psicóloga que já está há um tempo vivenciando todo esse enfrentamento da jornada da infertilidade, né? Que eu acho sensacional o trabalho dela, porque tem nos ajudado muito, 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 na verdade, ajudado muito os pacientes a conduzirem todo o tratamento de uma maneira muito mais fácil e leve. E esse é o nosso objetivo, gente, cada vez mais poder ajudar vocês o quanto antes a serem pais e mães. Eu estou na clínica de segunda a sexta no período da manhã e respondendo aqui a pergunta da Mai, sim, fazem consultas online presencial, tanto a doutora como eu, tá? Eu atendo os pacientes da clínica, faço esse acompanhamento enquanto eles estão em tratamento. Então, contem comigo. Ela ainda não te conheceu, Silvinha. Ainda não? Né, Mai? O tratamento propriamente dito a gente ainda não começou, mas assim que a gente começar, já com os teus ultrassons, a gente já vai te passar para a doutora Silvia, para poder ter esse encontro com ela. De qualquer forma, se quiser entrar em contato e já marcar um horário, eu estou à disposição no período da manhã, tá bom? O meu objetivo lá realmente é apoiar os pacientes durante essa jornada. É um pouco diferente do que um acompanhamento psicológico de consultório, porque vocês não são as minhas pacientes, né? São as pacientes da clínica, mas oferecer todo o suporte emocional e psicológico possível dentro da rotina do tratamento, dos exames e daquilo que vocês necessitarem, inclusive outras coisas. A gente sempre troca, bate-papo, e é um lugar aberto para que cada um fique à vontade para poder entrar e conversar e dividir um pouquinho das suas aflições. Então tá bom, gente. Nesse mês das mães, a gente considerou como o mês da esperança, nós vamos estar falando com vários profissionais. E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar ali no Instagram da clínica, que tanto eu quanto a doutora Silvia vamos poder responder com o tempo as dúvidas de vocês. Tá bom? Obrigada por terem participado. Obrigada, Silvinha, por ter participado também. E a gente vai se falando. Tá bom, gente? Boa noite. Obrigada. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.